1 Pedro capítulo 2, versículo 17. Honrai a todos. Amai a fraternidade. Temei a Deus. Honrai ao rei. Quem escreveu essa carta não foi o brilhante apóstolo Paulo. Foi um pescador iletrado chamado Pedro. Pedro, ele tinha um conhecimento empírico. Muita gente tem um conhecimento acadêmico. Eu tive a oportunidade de fazer mestrado e doutorado nos Estados Unidos. Tenho certo conhecimento acadêmico. Mas, na verdade, o que me faz ter resultados na minha vida é o conhecimento empírico. Ou seja, aquele que você aprende através das experiências da vida. A maioria dos pastores são bons pastores, não porque fizeram uma boa escola de teologia, mas porque aprenderam com as experiências da vida. Sim ou não? Amém. O conhecimento empírico é muito importante. E Pedro era um homem que aprendeu errando, cortando a orelha dos outros. Né? Você já cortou muita orelha de irmão da sua igreja também. É que você não sabe disso. Foram com palavras, com atitudes, com aquela olhada de lado. Mas Pedro aprendeu com os erros. Foi o mesmo Pedro que afundou quando Jesus falou, vem aqui para a minha dimensão, vem para onde eu estou, vem para o sobrenatural. Pedro pisa, não aguenta de medo por causa dos ventos e afunda. É o mesmo Pedro que anos depois está andando pelas ruas de Jerusalém e as pessoas estão se posicionando na sombra dele para serem curadas. O mesmo Pedro que afunda sem fé, anos depois tem uma fé sobrenatural para curar com a sombra. Ou seja, a tua realidade de hoje não define quem você vai ser amanhã. A tua fé de hoje não mede quem você vai ser daqui a uns anos. Não pense que você já está definido, você está em construção. Fala para o irmão que está do seu lado, você está em construção. E Pedro deixou empiricamente, através das experiências, esse conhecimento. Ele diz o seguinte, honre a todos. Honre a todos, honra a todo mundo. O que é honra? Vou te ensinar de uma forma simples. Você vai primeiro, eu vou depois. Você ganha mais, eu ganho menos. Come primeiro o que eu espero. Honra tem a ver com gentileza, tem a ver com gratidão. Gratidão não tem prazo de validade. Tem gente que ficou 10 anos sendo ajudado por um pastor, 15 anos sendo ajudado por um líder. E quando esse líder erra uma vez, ele dá as costas e vai para outro lugar. 15 anos de ajuda, 15 anos de investimento são desprezados por uma atitude. As pessoas são ingratas e desconstroem a escada da honra, porque a gratidão é o primeiro degrau. A pessoa não consegue nem ser gentil, não consegue abrir a porta para a esposa do carro, vai conseguir honrar a esposa. Você não consegue ser gentil com teus liderados ou com o teu líder, não consegue ser grato com aqueles que te ajudaram. Eu tento ser o mais grato possível com todos que foram importantes na minha caminhada. Eu valorizo todo mundo que torna a minha vida mais fácil. Um conselho, valorize quem torne sua vida mais fácil. Anote o nome das pessoas que tornam sua vida mais fácil. Alguns acham que a sogra é uma ferramenta de Satanás. Temos base bíblica para trabalhar nisso, irmãos. Mas, no meu caso, a minha sogra é uma bênção. Porque para eu estar aqui hoje, eu tenho que ter uma equipe trabalhando. Eu tenho uma equipe comigo aqui, eu tenho uma equipe no meu instituto, eu tenho uma equipe de funcionários em casa. Minha esposa está indo para os Estados Unidos comigo, vai me encontrar lá em Nova York. Eu preciso de gente que fique com as minhas crianças. Não dá só para deixar com a menina que cuida. Eu tenho que estar com a minha sogra ali, tem que ter alguém da família. Então, minha sogra é uma bênção, ela torna a minha vida mais fácil. Então, o que eu faço? Eu vou para esses lugares, compro aquela canequinha de R$5 para honrar. Mas você precisa aprender a valorizar quem torna a sua vida mais fácil. E a gente quer falar de honra como algo muito supernatural, sobrenatural, mas na verdade é uma escada. É degrau por vez. Gratidão, gentileza, reconhecimento. E aí você chega num estágio de honra onde Deus começa a te honrar também. E vem Pedro com seu conhecimento empírico, não acadêmico, ele não aprendeu isso na faculdade, ele não foi instruído aos pés de Gamaliel, ele não fez a Hebrew University, a Universidade Hebraica de Jerusalém, ele foi instruído com os erros da vida e chega a uma conclusão: vocês têm que honrar a todos, vocês têm que amar a fraternidade, amar os irmãos, temer a Deus e honrar ao rei. Anote 3 princípios que eu vou lhe ensinar hoje. Honre ao seu líder, ame aos seus irmãos e tema a Deus. Honre ao seu líder, ame seus irmãos e tema a Deus.
Honra, amor e temor. Nenhum pastor, nenhum líder vai avançar na vida se não tiver essas três coisas. Honra, amor e temor. Geralmente você não ama as pessoas porque o ser humano ele tem a mania feia de tirar conclusões por um grupo. Quer ver? Quem aqui já escutou falar que pastor é ladrão? Levanta a mão. Quem já escutou isso? Gente! Que maricá deve estar brabo, hein? Quem aqui já escutou falar que político é corrupto? Posso fazer uma pergunta? Existe pastor honesto? Existe? Existe pastor que não rouba? Existe político que é honesto? Mas por que as pessoas falam que pastor é ladrão e político é corrupto? Porque quando um faz, a classe leva fama. É por isso que eu até te peço, para se você não tem uma vida com Deus, não fala que é crente não, porque eu também estou falando que sou por aí. E aí você leva a vida do jeito que quer, fala que é crente, não paga os outros, dá voltinha nos outros, fala mal dos outros, fofoca com a vizinha e diz que é crente. Você está se botando no mesmo nível que eu estou dizendo que eu sou, só que eu estou levando uma vida com Deus. E as pessoas falam, lá o crente lá, não quero ser crente. Porque você leva a vida como quer. Se você está carregando o nome de Cristo em você, faça um favor, viva a vida de Cristo. Não você queima a classe toda. E da mesma forma que as pessoas acham que pastor é ladrão porque um roubou, que política é corrupto porque alguns são corruptos, a gente acha que toda pessoa vai nos ferir porque pessoas nos feriram. Se você parar para pensar nas tuas traições, nas tuas frustrações, nas tuas dores da vida, vieram por pessoas. Aí a Bíblia fala assim, ame as pessoas. Você fala assim, não dá, pô, as pessoas me traem. Porque o padrão mental é você associar um grupo homo sapiens, seres humanos traem, machucam, enganam, falam mal, fofocam. Mas se você parar para pensar também, Deus só te abençoa através de pessoas. Quem aqui já ganhou alguma coisa? Um carro? Foi abençoado com um carro? Algum pastor já foi? Já. Deus botou um anjo e falou assim, irmã, toma esse carro? Ou foi uma pessoa que falou, Deus me falou para te dar esse carro? Pronto. Uma facilidade, alguma coisa que aconteceu. Deus, as mesmas pessoas que foram usadas para te ferir, para te magoar, para te trair, e outra coisa, só os íntimos traem. Os de fora só decepcionam. Para te trair tem que ter comida na tua mesa. Porque a informação é poder. Ele conseguiu te trair porque você deu informação à mesa para ele. E agora ele tem arma contra você. Se alguém de fora fala mal de você, te calunia, só vai te decepcionar, mas nunca vai te ferir, nunca vai tirar teu sono. Quem tira teu sono foi aquela pessoa que você ajudou, que você levantou, que você contribuiu e depois virou as costas e traiu. Só os íntimos traem. E aí, como os seres humanos te feriram, te decepcionaram, te traíram, você agora olha para o irmão e fala assim, vai ser igual. Mas só que é um princípio bíblico, amar a fraternidade, amar os irmãos. Você vai ter que ressignificar as tuas dores. Você, em vez de usar a tua dor para sofrer, você vai ter que usar a tua dor para crescer. Porque a dor só te dá esses dois destinos. Ou você cresce, ou você sofre. Não tem outra opção. Tem gente que prefere ficar murmurando, reclamando, meu Deus, tanta coisa veio sobre mim. Mas tem gente que pega a dor e potencializa o seu talento para crescer e fala que eu vou aproveitar isso e vou fazer mais, e cresce. Terceira coisa, tema a Deus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu tenho um material que fala sobre sabedoria que eu te aconselho. Eu provo biblicamente quem é a sabedoria e o efeito dela real na tua vida. É extraordinário, só que o primeiro princípio que você tem que cumprir para ter sabedoria é temer a Deus. Então, honrar ao líder, amar o irmão e temer a Deus. São os três princípios, são os três pontos. Agora, pastor, me dá um exemplo prático de como eu posso honrar as pessoas. De como eu posso honrar a todos. De como eu posso honrar o meu líder, o meu pastor. Quem aqui tem um pastor? Rapaz, só tem crente mesmo aqui. Todo mundo tem pastor, graças a Deus. Como é que você julga se você honra teu pastor ou não? Como é que você julga se você está honrando a todos? Se você está amando o irmão e se você está temendo a Deus? Nós temos alguns princípios que eu quero compartilhar contigo. Quem vai anotar, diz amém. Primeiro, abre a tua Bíblia, por favor, em 1 Samuel 17, 42. 1 Samuel 17, 42 diz que Golias, que era o favorito nessa luta do UFC. Imagina uma luta do UFC, Golias, 3 metros de altura,
peitoral de bronze, desde a sua mocidade sendo treinado para a guerra, e Davi, um jovenzinho ruivo, pequenininho, pastorzinho de ovelhas adolescente. Quem é o favorito? Em quem você colocaria dinheiro para apostar? No favorito, Golias, mais forte. Só que a Bíblia diz aí nesse versículo que eu te dei, desprezou Golias a Davi. Desprezou Golias. O filisteu desprezou Davi porque ele era ruivo e de gentil aspecto. Há um tempo atrás eu estava fazendo um curso de psicologia nos Estados Unidos e o Dr. John Gottman, acadêmico da Universidade de Washington, ele publicou uma reportagem e explicou nesse curso que depois de 10 anos entrevistando mais de 3.000 casais, com câmeras para pegar inclusive microexpressões faciais, ele chegou à conclusão, pastor José, sua área aí de família, que o que mais separa, que é o que é certo, vai separar 10 anos estudando, John Gottman, um dos maiores psicólogos dos Estados Unidos da atualidade, que o que mais separa casal não é o adultério, não são as diferenças de gênero, não é isso, não é aquilo, é o desprezo. Quando um cônjuge desprezava o outro, mesmo que seja nas microexpressões faciais durante uma entrevista, ele dava data de validade, não dura nem 2 anos esse casamento e acabava mesmo. Porque a pessoa consegue conviver com muitas coisas, menos com o desprezo. E ele provou isso cientificamente. Tudo que a ciência fala, tudo que a ciência comprova hoje é verdade, a Bíblia já dizia antes. Qualquer coisa que a ciência falar, é isso, e é verdade, já estava escrito na Bíblia. Então eu fui estudar. O desprezo é o maior potencializador de uma destruição, de uma perda? Fui estudar. Sabe o que eu cheguei a essa conclusão? Sabe qual é a conclusão que eu cheguei? Que toda vez que a palavra desprezo aparece na Bíblia, uma grande perda vem depois. Versículos depois tem uma grande perda. Golias era o favorito, desprezou o seu inimigo, perdeu para ele. 2 Samuel 6,16. Abre rapidinho, porque eu tenho pouco tempo. 2 Samuel 6,16. 2 Samuel 6,16 diz assim. Sucedeu que, entrando na arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela, vendo ao rei que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou, sublinhe isso, desprezou em seu coração. Último versículo do capítulo. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Davi recupera a arca, uma grande vitória. Mical, a filha do rei, que amava Davi. Davi já tinha dado várias provas de amor por ela. Para quem não sabe, Davi, quando lutou contra Golias, falou, o que vão dar? A filha do rei, eu vou. Saul enganou e não entregou. Passado um tempo, Davi falou, o que eu tenho que fazer para ter filho? Olha, agora você vai ter que entrar num acampamento filisteu e matar 100 filisteus e trazer os prepúcios. Todo mundo sabe o que é prepúcio, né? Vou fazer uma demonstração. Pastor Leandro, vem cá que a gente vai fazer a circuncisão. Quem riu sabe o que é. Pronto. É fácil saber quem entende e quem não entende. Aí Davi entra, traz o dobro, traz os 200 prepúcios e entrega a Mical. Saul entrega a Mical, ou seja, ele fez um sacrifício por Mical, ele estava interessado em Mical, a Bíblia diz que Mical amava Davi, amava tanto que traiu o próprio pai, o rei de Israel, e fez que ele fugisse, deu fuga para Davi para que Saul não o pegasse. Era um casal de cúmplice, um amava o outro, um protegia o outro, não era um casalzinho que estava aí a casamento armado, não. Tinha uma história de amor ali, mas quando entrou o desprezo, entrou uma perda. A Bíblia diz que ela não teve filhos até o dia da sua morte. Toda vez que vem uma esterilidade na Bíblia, vai estar escrito assim, ó, e o Senhor fechou o ventre de Ana. E Deus fechou o ventre de Sara. Você vai ver que existe um toque de Deus que fechava o ventre da... Hoje você tem um problema na trompa, no útero, no ovário, você não consegue ter filhos. Deus tocava e a pessoa não tinha filho. Mas nesse caso aqui não está falando que ela teve um problema, está falando que ela não teve filhos. Porque tem 2 formas de você não ter filho. Um problema físico, ovário, útero, etc. Ou não ter relação sexual. Se você não tiver relação sexual, você nunca vai ter filho. Já parou para pensar nisso? Profundo. E aí... temos um caso, Maria, né? Imagina hoje em dia você chegar em casa, pai, estou grávida. Que é isso? Calma, que é do Espírito Santo, pai. Mas ia apanhar muito, né? Ia ser uma festa. E se você não tiver relação sexual, você não tem filhos. A Bíblia diz que Mical não teve filhos.
Mas não foi porque Deus cerrou o ventre dela, é porque quando o desprezo entrou naquele casamento, Davi nunca mais a tocou. Davi teve muitos filhos, Mical nunca mais. Nunca teve. Toda vez que entrar o desprezo no teu ministério, você vai perder. Toda vez que entrar o desprezo no teu casamento, você vai perder. Você acha que o carro que você está ruim? Experimenta a vida sem ele. Tudo que está ruim pode piorar. Você acha que o teu casamento não é tão bom? Tem mulher que fala, pastor, mas você não entende, meu marido, quando eu casei com ele, era um galã, agora ele está um galão. As coisas mudam. O tempo é terrível. Porque tudo que você despreza, você vai perder. Abre sua Bíblia em Gênesis 25. Mas tem que ser rápido. A partir do versículo 31. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó, jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Muita gente diz que Jacó enganou Esaú, o que é mentira. Ele comprou baratinho, mas comprou a primogenitura. Judeu sabe negociar, varão. Ele pegou a fraqueza do irmão, um momento que ele estava fraco, negociou e comprou o que para ele era importante e para Esaú não. Então falou, para que me serve isso? Você não consegue valorizar o que está na sua mão quando você não vê o futuro. Você só consegue enxergar o futuro com sabedoria, porque diz Jó 28:12 que a sabedoria não está disponível na terra dos viventes. Ela não está presa no tempo cronológico, ela está na eternidade. Então ela já viu quem você vai ser daqui a 5 anos. E o que está na sua mão hoje é uma ferramenta para daqui a 5 anos, mas como hoje não tem utilidade, você vende e destrói o futuro. Jacó tinha visão de futuro e sabia que para ter a bênção, para ser príncipe de Israel, pai da nação de Israel, ele precisava ser o primogênito, porque pela lei a bênção vinha com a primogenitura. Ele enxergou o futuro a ponto de lutar com um anjo, ele queria ser abençoado de qualquer maneira. Então ele vai até o irmão e fala o seguinte, me vende a tua primogenitura. E Esaú fala, para que me serve isso? Porque Esaú não tinha ideia, como Jacó tinha, de que para no futuro ser príncipe, pai da nação de Israel, você precisa ser o primogênito. O que você tem hoje é o passaporte para o seu futuro. Você só não sabe disso. Você só ainda não pegou isso. E quando alguém te oferece um prato de lentilha por isso, você fala, é verdade, para que me serve isso? E o versículo continua dizendo o seguinte, Jacó deu pão a Esaú, guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que fala assim, pastor, tiraram o que é meu, roubaram o que é meu. Vou te dar uma palavra. Ninguém pode roubar o que é teu. Você mesmo entrega quando despreza. Ninguém roubou o que era de Esaú. Ele entregou quando desprezou. O ministério que Deus te deu, mas pastor é pequeno. Pastor está começando, a Bíblia diz, não despreze os pequenos começos. Porque se você não conseguir valorizar o pequeno começo, Deus nunca vai te colocar num grande. Não despreze o carrinho que você tem, a esposa, o esposo. Não despreze os membros que você tem, mas ele só tem pobre aqui. Não despreze, porque onde tem desprezo tem perda. Você despreza, você perde. Você perde aquilo que despreza. Esaú perdeu a primogenitura porque desprezou. Golias perdeu para Davi porque desprezou. Mical não teve filhos e perdeu o casamento porque desprezou. Tudo que você desprezar, você vai perder. A Bíblia diz assim, não despreze, Paulo para Timóteo, o dom que foi posto em ti mediante a imposição de mãos. Aí você descobre o teu propósito de vida, como nós falamos na primeira sessão, fala, meu Deus, Deus vai me fazer um grande líder nessa nação. O que eu estou fazendo nessa casa? O que esse cara tem esse ministério pequenininho aqui? O que eu estou fazendo aqui debaixo desse pastor? Se eu tenho um chamado para... Honra
é você nunca desprezar o que Deus colocou na tua mão, porque você não conhece o teu futuro, mas Deus já te viu lá. E tudo que você está passando, e tudo que você tem na mão hoje, é uma ferramenta para o que vai acontecer daqui a pouco tempo. E se você vender, e se você desprezar, e se você perdeu porque não deu valor, prepare-se para sofrer muito nessa vida. Quando a maior dificuldade da minha vida chegou, eu ajoelhei com a minha esposa no chão e falei, glória a Deus! Por quê? Minha esposa falou, problema emocional, financeiro, espiritual, está tudo ruim. Por quê? Glória a Deus, eu não vou desprezar essa luta. Essa luta está vindo porque Deus quer que eu mate um Golias. Essa luta está vindo porque Deus vai me levar para a próxima etapa. Essa luta está vindo porque tem algo poderoso para vir na minha vida. Minha esposa falou, você é um homem de fé, hein? Eu falei, não, eu sou um homem de fé, é inteligência, é estatística, está na Bíblia. Ninguém passou pelo vale da sombra da morte e não cumpriu o seu destino, o seu propósito depois. Ninguém enfrentou um Golias na vida e não foi promovido depois. Primeiro princípio de honra, não despreze o que você tem hoje. Esses dias eu estava lembrando de alguns pequenos começos. E minha esposa está falando assim, eu te admiro muito, porque a admiração é um dos combustíveis para o casamento. Eu falei, por que você me admira, amor? Porque desde que você é garoto, que eu te conheço, alguém te chama para ir dar uma palavra para 10 pessoas, você vai ter que pagar para ir, você vai lá e faz com a mesma paixão que você fez hoje para 15 mil. Eu falei, é mesmo? É, você sempre foi assim. Porque Deus só pode te colocar, não sei se é para mim, mas profético aqui. Deus só pode te colocar num alto lugar se você está sendo fiel no pequeno. Você não vai encontrar ninguém na Bíblia que nasceu grande, quem nasce grande é monstro. Todo mundo que nasce pronto, cai depois. O primeiro Adão nasceu pronto, na primeira tentação se entregou. O último Adão nasceu de uma barriga, foi crescendo, passou pelos processos da vida, viveu o dia a dia. Quando veio a tentação, ele falou, não! Veio a segunda, não! Veio a terceira, não! E Deus lhe deu o nome que está sobre todo nome, o nome que é exaltado nas alturas, porque os processos da vida formam o teu destino. Não queira ser pronto, queira ser treinado, processado por Deus para o tempo que Deus está trazendo na tua vida. Não despreze os pequenos começos, não despreze o dom que há em ti. Pastor, ministro que está aqui, líder que está aqui, Deus te deu o dom de cura e você não usa, saiba que você vai perder. Deus te deu o dom de profecia e você tem medo de profetizar, tem vergonha se eu errar, saiba que você vai perder. O que você despreza, você perde. Esse dia eu estava num avião, estava com um pastor da Guatemala, e aí eu sentei do lado dele, um pastor forte, a gente começou a conversar, pastor, quando eu olhei para o lado tinha uma menininha, muito magrinha, quase morrendo, com o cabelo raspado, uma máscara, e eu olhei, a gente não gosta de enfrentar a dor dos outros, né? Eu já virei as costas, comecei a conversar com o pastor, e aí Deus, o Espírito Santo veio e falou para mim assim, se Jesus estivesse nesse avião, ele estaria sentado desse pastor famoso, do lado desse pastor famoso, ou do lado da doente ali? Eu falei assim, pô, o Espírito Santo é chato, porque você só quer ficar quietinho. Quer ficar quietinho aqui. E aí o Espírito Santo, você já reparou que depois que você se converte, você nunca mais peca em paz? O Espírito Santo te perturba, meu Deus, vou ter que fazer um negócio. Meu irmão, se converteu, já era. Agora vai ter que ser crente mesmo, que nunca mais vai fazer um negócio errado em paz. O Espírito Santo te deixa dormir, te dá choro, arrependimento, já era, se converteu, leva a sério, porque não tem mais jeito, não tem caminho de volta. E aí eu falei assim, Espírito Santo, o que tu queres? Ele falou assim, eu coloquei um dom em ti. Eu falei, que dom? Dom de profetizar. Eu falei, não, eu sou negócio de sabedoria, meu negócio é... que a gente quer ensinar a Deus, né? Meu negócio é negócio da palavra, né? Aquele negócio que você sabe lá da inteligência. Deus falou assim, não despreza. O que você desprezar, eu te tomo. Aí eu chamei a aeromoça e falei, moça, tem como eu sentar do lado daquela menininha ali e tal, você trocar? Eu falei assim, tá bom, peraí. Falou com a mãe, ele pode sentar aqui do seu lado? Pode. E aí eu reparei que se você vê a multiplicação dos pães e peixes, tem sempre 3 personagens. Qualquer milagre na Bíblia. Quem vai fazer um milagre, quem vai receber o milagre, quem vai facilitar o milagre. São 3 personagens no milagre. Deus me deu ali
a incumbência de fazer um milagre, tinha uma menininha que precisava e a aeromoça foi a facilitadora do milagre. Aquela menina escrava em Israel na casa de Naamã. Naamã precisava do milagre, tinha profeta em Israel que podia fazer o milagre, e a menina escrava venceu seus problemas emocionais, porque ela era escrava. Falou, tem um homem que pode resolver teu problema, você me oprimiu, você está aqui como escrava, mas ainda assim. Amar a fraternidade. Terceiro ponto de hoje, segundo ponto de hoje. Tem um profeta que pode resolver seu problema. Porque tem bênção para quem faz, para quem recebe milagre e para quem facilita milagre. Qual foi o último milagre que você facilitou? E aí a aeromoça facilitou o milagre, sentei do lado dela e falei, qual é o seu nome? Ela falou assim, meu nome é Isabela. Quantos anos você tem? 8. Aí a idade da minha filha, eu falei, ai meu Deus. O que ela tem, mãe? Tem câncer terminal na medula. Eu falei assim, ela vai ser curada. A mãe dela falou assim, o que é curada? Eu falei assim, totalmente curada, não vai ter mais problema com isso. Por quê? Eu falei assim, porque ela cruzou o caminho de um profeta. Ninguém pode passar pelo caminho de um profeta e sair da mesma forma que chegou. Eu não tenho um ofício profético, eu não vou sair profetizando. Deus só me mandou fazer aquilo e eu não posso desprezar a voz de Deus. Ela baixou a máscara e falou assim para mim, quem é você? E a mãe começou a chorar. Eu falei, o que houve? Ela falou, é porque ela não falava. Oramos. Eu contei uma história de Jesus andando sobre a água para ela, que é uma história que eu conto para minha filha. Fala, Jesus andou sobre... Ela nunca tinha escutado falar de Jesus. Ela sabe o que é uma igreja, mas nunca tinha ido. No final, a menina botou a mão assim em mim, me segurou e falou para a mãe dela, mãe, eu posso tirar uma foto com Jesus? Aí eu falei, não sou eu que sou Jesus, não. A história aconteceu. E depois o Espírito Santo falou, não, ela viu Jesus em você. Da boca das crianças sai um perfeito louvor. Eu tirei foto com ela. Dei uma oferta. A mãe, eu não estou precisando. Não. Eu falei, não, você não está entendendo. Não é uma caridade. Caridade é para quem está precisando. A oferta é quando a gente quer selar algo que Deus vai fazer. E Deus vai fazer algo na tua vida. E não desprezei o dom. Então, às vezes, esporadicamente, eu estou num lugar dando... Uma vez eu estava dando uma sessão de coach para político, 270 políticos, Deus me deu uma palavra profética para uma deputada que estava. Eu falei, meu Deus, eu estou no meio de uma sessão de coach. Aí você tem que dar aquela disfarçada. Você tem que entregar a palavra profética e você mandar um manto, né? Você quer dar o helicóptero voador, mas, meu Deus, tem que entregar essa palavra. E aí cadê seu marido? A mulher... Como assim, meu marido? E aí eu comecei, como se eu estivesse dando um conselho de mentoreamento, dar uma palavra profética para ela. Ninguém entendeu. Ela começou a chorar, ela entendeu, porque a palavra era para ela. Ninguém falou assim, olha, que conselho estranho que ele está dando. Na verdade, era uma palavra profética. Quando Deus te chama para uma coisa, Ele vai te usar em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Não despreze o que Deus colocou em você. O dom, o talento, o ministério, o carro, o casamento, o dinheiro que você está no bolso hoje, foi Deus que colocou aí. Você perde o que despreza, você multiplica o que valoriza. Segundo e último princípio. Eu encerro agora. Pastor Bruno está mandando vários WhatsApp. Tá bom, acabou, parou, corta. Várias mensagens aqui. 2 minutos, Pastor Bruno. Quem me dá só mais 5 minutos, irmão? Só mais 5. Quem me dá? 5, 10, 15, 25, 30, 35... 2 horas. Vai acabar agora. Espera aí, pastor. Ainda temos que estudar o pastor José. Vamos lá. Segundo princípio, abre tua Bíblia rapidamente, 1 Samuel 16, 19. Tem que ser muito rápido. 1 Samuel 16, 19. Diz assim, e Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo, envia-me Davi teu filho, que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, um odre de vinho, um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu... Vamos ver se você entendeu isso. O que Saul pediu para Jessé? Turma está fraca hoje. Opa, muito bom, irmão. O que Saul pediu para Jessé? Para enviar Davi. Ele pediu Davi para Jessé. O que Jessé enviou para Saul? Davi,
um cabrito, um odre de vinho e um jumento carregado de pão. Ele pediu uma coisa, Jessé mandou 4. Jessé foi um padrão, porque nós precisamos de referências humanas. É por isso que o apóstolo Paulo fala, sede meus imitadores. Esse negócio que a gente fala hoje assim, ó, não olha para mim não, olha para Jesus, é só uma desculpa mau caráter para a gente viver a vida que quer e mandar olhar para Jesus para não se decepcionarem com a gente. Porque o apóstolo Paulo, biblicamente, fala, olha para mim, porque eu vivo uma vida com Cristo. Você vai aprender a andar com Cristo comigo. Aí Jessé fala o seguinte, ó, não é com palavras, com atitudes. Davi, pediram você, o rei pediu para você ir lá. Mas, ó, leva vinho, leva pão e leva cabrito. Davi entendeu que tinha que fazer mais do que era pedido. Porque fazer mais do que é pedido é um princípio imutável da palavra. Abre tua Bíblia em Lucas 17. Tem que ser correndo. É um princípio de honra. 17:9. Lucas 17:9 diz assim: porventura dará graças a um servo, porque fez somente o que lhe foi mandado? Isso aqui, ó, são palavras de Jesus, tá? Está em vermelho aí na sua Bíblia. Não é um profeta, não é um rei, não é um sábio, não é um conselheiro, não é um apóstolo. Jesus, Yeshua, o Senhor que você adora, que você busca todos os dias, esse próprio Jesus está te dando um conselho direto. Fala assim, você vai dar obrigado, vai dizer obrigado, vai dar graças a um servo que fez somente o que tinha que fazer? Claro que não. Versículo 10. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos foi mandado, podeis dizer, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos. Quando você obedece tudo que o pastor falou, quando você obedece tudo que papai e mamãe falou, quando você obedece tudo que teu patrão mandou, você pode bater no peito e dizer, cheguei na categoria de inútil. Consegui. Porque você só fez o que foi mandado. Numa empresa só se destaca, quem faz o que é pedido, recebe o salário por isso. Quem faz mais do que é pedido, o patrão bota o olho nele, é o próximo a ser promovido. Quando te pedir uma água, traz água, cafezinho, um pão de queijo, irmão. Porque só é promovido quem faz mais do que é pedido. Davi, oi, você quer minha filha? Quero. Vá lá e mata 100 filisteus. Eu vou. Matou 200. E trouxe 200 prepúcios. Está aqui. Aí vem a Bíblia e fala assim, se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele o dobro, 2. Sabe por quê? Porque quando Deus te pede alguma coisa, o mínimo que Ele está esperando é que você faça o dobro. Porque o princípio de honra é, se o pastor me pedir para lavar o salão, eu vou lavar o salão, os banheiros e a sala pastoral. Porque fazer o que todo mundo pode fazer? Esses dias eu cheguei na igreja e meu pastor deixou o carro ligado. Aquela chave eletrônica, ele saiu, não prestou atenção, entrei na reunião, meu pastor só deixou o carro ligado. Ele, rapaz, desliga lá para mim. Quando eu entrei para desligar o carro, eu vi que o carro estava na reserva e sujo. Peguei o carro, levei no posto de gasolina perto da igreja, mandei lavar, enchi o tanque e devolvi. Aí montei a chave. Quando acabou a reunião e foi embora, ele falou, ué, o que houve? Eu falei, pastor, se o senhor pedir para o porteiro lavar o carro, se o senhor pedir para o porteiro fechar o carro, ele vai fechar? Vai. Se você pedir para um mendigo na rua, faz um favor, fecha esse carro para mim, ele fecha? Fecha. Então, se eu faço o que todo mundo pode fazer, como é que eu vou ser honrado nesse lugar? Como é que eu vou ser promovido se eu sou igual a todo mundo? Se o senhor me pedir para fechar o carro, eu vou lavar, vou encher o tanque e ainda vou dar uma moralzinha na roda. Só dá para falar no Rio, uma moralzinha na roda, porque lá fora ninguém entende, em São Paulo não entende essas coisas. Porque quem faz somente o que é pedido não conhece o princípio de honra. Quando o teu pastor te pede uma coisa, traz um visitante domingo, traz 5, irmão. A gente entrou numa campanha na igreja, o pastor falou, reuniu alguns pastores e falou assim, nós precisamos levantar 5 mil reais de cada um para a obra que a gente vai fazer agora nessa situação. Eu cheguei em casa e falei, o pastor falou que a gente tem que levantar 5 mil. Ela falou, meu Deus, você vai fazer o quê? Vai mexer na conta? Eu falei, não, eu vou dar 10 mil. Ela, o quê? Mas era só 5. Eu falei, então, 5 é o que todo mundo vai dar. Inútil, esse título eu não vou carregar. Porque eu sou um homem de honra. Eu honro meu líder, eu amo meus irmãos e eu temo a Deus. Eu não desprezo nada do que Deus me deu e eu multiplico tudo aquilo que eu valorizo.
eu faço mais do que me é pedido. Pediram para Davi levar um saco de pão para a guerra e ele voltou com cabeça de gigante na mão. Quem sabe fazer mais do que é pedido não fica na mesma posição que está hoje. Deus te trouxe aqui, eu quero encerrar com isso. Porque Ele quer que você honre teu líder, ame os teus irmãos e tema a Deus. Isso vai acontecer através de várias chaves, eu quero te dar só duas. Não despreze o que você tem e faça mais do que é pedido. Não despreze o que Deus colocou na tua mão e faça bem mais do que é pedido. Quando Deus está te pedindo alguma coisa, o mínimo que Ele está esperando é o dobro. Vai com 1 milha, vou 2. Traz sem prepúcio, trago 200. Me manda Davi, não. Eu mando Davi um cabrito, um odre de vinho e um burrinho com pão. E verão aqueles que servem a Deus e os que não servem a Deus. A tua liderança, pastor Bruno, vai ser reconhecida, porque você sempre vai fazer mais do que é pedido. A liderança de vocês será reconhecida porque vocês vão honrar o que têm, não vão desprezar o que têm, e vão sempre fazer mais do que é pedido. As pessoas vão dizer, esse é diferente, só pode ser crente. Nós vamos mudar a cultura de como nos veem aí fora. Esse aí só pode ser da unção do crescimento, porque, eu pedi só para ele levar o carro ali, ele lavou o carro, encheu o tanque, me devolveu, eu comprei. Como é que pode isso? Nós vamos começar a servir as pessoas porque amamos as pessoas. Não importa as pessoas que nos feriram, o que importa é o que o princípio da palavra diz. Nós vamos amar as pessoas vão amar ficar perto da gente, nós vamos fazer as pessoas serem melhores. Ninguém vai passar pela nossa vida e sair da mesma forma que entrou. Ninguém! Ninguém vai passar pelo teu ministério e sair da mesma forma.